Então, servir a Deus é uma questão de escolha, e você abrir mão do pecado também é uma questão de escolha. Né? Eu coloquei o João ali para ele segurar aquele peso ali. Quantos de nós temos carregado pesos na nossa vida? Né? Você já carregou algum peso, Duda, na sua vida? Algum peso? Já? A minha bolsa para ir para a escola. A sua bolsa para ir para a escola, né? Se você carregar 1 minuto, 2 minutos ou até meia hora, você consegue. Agora, fica com a bolsa segurada durante 2 horas, 3 horas, até um simples celular, né? A gente, por exemplo, eu tenho esse celular aqui. Eu levantar ele durante 1 hora, ficar conseguindo ver aqui, eu vou conseguir. Mas fica com esse celular levantado aqui o dia inteiro, né? Quando vai fazer uma transmissão que tem que segurar, não incomoda, né? Não incomoda? Não dói o braço? As meninas compraram ali aquele pau de selfie, é isso, Anginha? O nome? Compraram ali por quê? Porque acho que deve cansar o braço. Até o fato dela ficar ali, daqui a pouquinho ela cansa. Né? O João tá segurando aquela panela ali, ele tá falando, tá tranquilo, mas daqui a pouco ele vai falar assim, pastor, cansei. Por quê? Ao longo da nossa vida, se a gente não conseguir desfazer dos nossos pesos, isso vai tornar algo insuportável para nós, né? Então, eu acredito que cada um de nós já carregamos algum tipo de peso. Você sabia que tem pessoas que talvez carregam pesos em sua vida? Talvez pesos emocionais, né? Pessoas que tiveram dificuldades na sua infância, pessoas que foram abusadas na sua infância, pessoas que talvez foram frustradas na sua infância e até hoje não conseguem lidar com esse problema emocional, até hoje não conseguem lidar com essa problemática. Né? Pessoas que receberam uma palavra, falaram, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, você faz tudo errado, você é um zero à esquerda. Quantas pessoas já receberam uma palavra dessa e hoje, sabe, talvez tem dificuldades de lidar com isso. Talvez você que aceitou a Cristo está conseguindo lidar com isso um fardo mais leve. Jesus, ele tirou todos os pesos da sua vida, mas até o momento em que a gente não conhece a Cristo e a sua palavra, e que a gente não tem um relacionamento com Deus, e que a gente não se entrega de verdade, a gente carrega alguns pesos, né? Tem gente, por exemplo, que carrega pesos financeiros, pessoas que nunca conseguiram romper na vida, que nunca conseguiram alcançar seus sonhos, seus objetivos, e fala, poxa, mas todo mundo ganha dinheiro, todo mundo faz alguma coisa, consegue se dar bem na vida, e por que só eu não rompi? Pessoas que carregam pesos espirituais, problemas de libertação que não conseguiram ser libertas de alguma situação, pessoas que carregam bagagens na sua vida, né, que talvez olhem e falem assim, poxa, eu não sei se eu vou conseguir saber lidar com isso. Né? E muitas vezes a gente, além de carregar pesos, a gente também pode perceber que 2 coisas é difícil do ser humano ele suportar. Uma delas é o peso muito tempo e a segunda delas é colocar sujeira embaixo do tapete. Não sei se você já fez isso um dia. Às vezes tem um tapete lá na sua casa, você vai varrer a casa, aí varrendo a casa e fala, não, a pá não tá aqui perto de mim, então sabe o que eu vou fazer? Vou varrer sujeirinha para debaixo do tapete. Tem gente que varre a sujeira para debaixo do sofá, para não precisar arrastar o sofá. Quem já fez isso? Confessa o pecado agora. Né? Então tem muita gente que já jogou a sujeira embaixo do sofá. Só que vai chegar uma hora que isso vai tornar algo insuportável. Vai chegar uma hora de tanto você colocar a sujeira embaixo do tapete, vai fazer um montinho. Vai chegar uma hora que aquilo lá vai te atrapalhar até de andar no meio da sala. Então eu acredito que uma das 2 situações muito complicadas na nossa vida, né, é carregar pesos e carregar sujeira. E uma das coisas que mais fere o coração do ser humano é o pecado. O pecado, ele causa uma sujeira e o pecado, ele vira um fardo nas nossas costas. E muitas vezes a gente carrega um fardo de pecado, né? Eu acredito, quem aqui não peca? Eu acho que todo mundo aqui já pecou, já? Ou peca ainda? Porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, aquele que não tem pecado é mentiroso. Mas quem já pecou profissionalmente, né? Os pecados profissionais, aquele que o cara já sabe tanto pecar que tirou de letra, né? Já pecou tanto que fala, pronto, tornei profissional nessa área, agora eu posso pecar o tempo todo que eu estou conseguindo lidar muito bem com isso, né? Eu já fui um pecador profissional, eu já fui uma pessoa que não conseguia se arrepender dos meus pecados. Hoje ainda eu falo alguma coisa, tenho uma atitude, eu chego diante de Deus, peço perdão a Deus, peço para Deus me ajudar a lidar com isso. Mas tem muitas pessoas que vivem pecando profissionalmente, que fazem disso uma profissão, todo dia peca, todo dia, a mesma coisa. E muitas vezes isso se torna um fardo e se torna
algo que vai sujar o teu coração e vai te afastar de Deus. Apesar? Apesar já. Tá, né? Pode colocar no chão. Eu só coloquei ali para ilustrar. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do João? Porque pesa. Aquele ali é uma bacia, uma panela com água, né? Algo mais pesado. Então ele ficou menos tempo com aquilo, né? Você sabia que a questão do pecado, seja ele pequeno, seja ele grande, vai ter uma hora que ele vai tornar insuportável a nossa vida. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir lidar mais com isso. E muitas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas acabam tirando as suas vidas, elas acabam se afastando dos seus melhores amigos, elas acabam deixando de se achegar perto de Deus, porque o que o diabo faz? Ele acusa você, ele acusa a minha vida, e ele fala assim para nós, sopra no nosso ouvido: você não tem mais jeito, você vive pecando, você é um pecador, você já está condenado, você está todo sentindo peso, você está sujo, você não é digno de estar na presença de Deus. Quantos já se sentiram assim, de verdade? Vamos ser sinceros? Eu já me senti muito assim, muito. Mas tem uma palavra que está escrita na Bíblia, eu queria que você, se você puder acompanhar, eu queria ler aqui para nós, para que a gente possa dar sequência à nossa conversa. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Lucas, capítulo 31 e 32, do verso de número 5. É muito interessante o que Jesus disse aqui. Essa foi uma fala de Jesus. E para que eu e você comece a entender essa palavra, e nós estamos falando acerca do pecado, nós precisamos entender para quem que Jesus veio. Para quem foi que ele direcionou a fala dele, para quem foi que ele disse, né? E nós vamos perceber aqui que logo após, né, o Senhor Jesus, ele fazer algumas curas, logo após o Senhor Jesus, ele, como ele é onisciente, ele sabia o que o coração dos fariseus que estavam assistindo Jesus curar estava pensando. Jesus em seguida ele lança essa palavra, e essa palavra diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Alguém já foi no médico estando bom? Sim ou não? Você já foi no médico estando bom? Nossa, eu tô bom pra caramba, tá tudo bem comigo, não tem nenhum problema, eu vou lá dar uma olhadinha pro doutor, dar um oi pra ele e ir embora. Quem já pensou assim? Ninguém, porque só vai no médico quem tá doente. E Jesus ele falou uma palavra dizendo assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim, olha que interessante isso, eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sabe, queridos, vocês são jovens, eu já fui jovem, eu já tive essa idade de vocês, eu hoje tenho 38 anos, sabe? Deus ele tem me abençoado com uma família maravilhosa. Deus me deu a graça de casar, de poder ter filhas. E a gente vai, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo e nós vamos vencendo, eliminando pecados da nossa vida. Ainda que entre outros tipos de pecado, nós precisamos aprender a entender que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E vai chegar uma hora que nós precisamos abrir mão do pecado de uma vez por todas. Só que a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai pecando menos. A tendência é essa, precisa ser essa. Mas ao certo é que o que é interessante na palavra de Deus, que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Tem algum pecador aqui? Eu sou pecador. Todos nós pecamos. A Bíblia diz assim, ó: todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós temos pecados e destituídos estamos da glória de Deus. Houve um dia na face da terra, né, que todo ser humano havia experimentado o pecado e hoje ainda muitos experimentam o pecado. E muitos estão sendo destituídos. O que é ser destituído? Por exemplo, né, vou ilustrar aqui a Beth. A Beth ela é colocada lá como uma líder, né, de finanças.
ela é uma pessoa que entende finanças, ela é uma pessoa que está ali mexendo com finanças, aí ela está ali trabalhando, aí tem um grupo de pessoas, aí a gente coloca assim, Beth, você vai liderar esse grupo de finanças. E aí um belo dia, né, a Beth dá uma mancada, ela peca, ela faz alguma coisa que não é legal, e aí a gente fala assim, Beth, você não vai mais estar aqui na liderança das finanças, e a gente está voltando você para o seu cargo. Então, isso é ser destituído. A pessoa, ela está num nível acima, ela acaba descendo um grau abaixo. E quando o ser humano ele peca, ele perde o seu lugar de comunhão com Deus. E ele acaba sendo destituído, né? Por causa do erro, do pecado, da circunstância que ele cometeu, ele acaba caindo, ele acaba descendo, ele acaba declinando. Então, quando todo mundo pecou, eles foram destituídos, eles foram tirados do ambiente de graça e de glória de Deus. Todas as vezes que o ser humano ele insiste em pecar, ele acaba sendo destituído do momento de comunhão e daquele momento de estar interagindo com o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles estavam no jardim, havia várias frutas para eles, havia ali tudo preparado, um ambiente maravilhoso, né? E o que aconteceu quando eles pecaram, comeram do fruto proibido? Alguém sabe o que aconteceu lá? A Bíblia fala que eles foram lançados fora do jardim. Eles foram lançados fora do paraíso. Por que eles foram lançados fora do paraíso? Porque eles pecaram. Então, quando, né, o ser humano ele dá lugar ao pecado, ele acaba sendo destituído do ambiente de visitação do Senhor. E não tem coisa mais triste para a vida de um ser humano é quando ele não consegue mais experimentar da presença e da comunhão com Deus. E o que faz separação entre nós e nosso Deus? São os nossos pecados, são as nossas iniquidades. O que é transgressão? Quando você sabe, conhece a palavra, quando você conhece o que Deus não gosta que você faz, você vai lá e pratica e faz. E isso você faz em demasia. E aí isso acaba se tornando em uma transgressão, ou seja, você está transgredindo. Conhecendo a lei, conhecendo a palavra, você é um transgressor da palavra. Então a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. É muito triste quando a gente está carregando pesos de pecado, fardos de pecado, sujeira de pecado, e quando isso chega a um determinado momento, que isso nos trava, isso nos para, isso nos torna tão sujos, que muitas vezes a gente não tem forças mais para voltar diante de Deus. O pecado, ele é um câncer que tem acabado com a vida espiritual das pessoas. A questão do pecado ainda é muito séria, porque não tem pecadinho nem pecadão. A pessoa pode cometer algo cabeludo, como pode cometer algo muito simples. A diferença são as consequências. As consequências serão maiores ou serão menores. Então, não tem pecadinho nem pecadão para Deus. Eu posso contar uma mentirinha e falar assim, fala para a pessoa que eu não estou. Como eu posso roubar um banco? Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Eu vou pagar pelas minhas consequências. Só que Jesus, ele está falando assim, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar quem é bom, eu não vim chamar quem se sente santo, eu não vim chamar quem acha que está preparado, eu vim chamar, sim, os pecadores ao arrependimento. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite? Se tem alguma coisa que eu e você estamos escondendo debaixo do tapete, se tem alguma coisa que eu e você estamos carregando que isso tornou um peso na nossa vida, hoje Ele quer tirar da gente, hoje Ele quer nos libertar, hoje Ele quer arrancar do nosso coração aqueles pecados de estimação, pecados que a gente carrega ao longo da nossa vida. Gente, de verdade, isso tudo faz a separação entre você e o seu Deus. Isso tudo faz com que você não tenha comunhão com Deus. Por que que a gente perde muito prazer pelas coisas de Deus? É o pecado. Quando a gente perde o prazer pelo amor e pela necessidade de estar com Deus. Isso é o pecado. E aí, quando a gente se fala de pecado, as pessoas já acham que são pecados sexuais. A conotação que dá, nossa, fulano pecou, vixe, ele deve ter adulterado, ele deve ter fornicado, ele deve ter pecado, ele cometeu algo muito cabeludo. Só que pecado é pecado. Se eu mentir para alguém, se eu magoar o meu irmão, né?
se muitas vezes eu ir lá e maltratar um animal, como muitas vezes a Bia chegou e falou assim, pai, você tá batendo aí no gato, batendo aí na galinha, né? Você não tem amor a Deus não, e nem os animais, né? Então eu quero pedir perdão pra minha filha aqui. Ela acha que eu maltratei, né, pela galinha, que ela acha